Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou iniciar com vocês playlist nova. Vou falar sobre óptica geométrica. Mas, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, pois ajuda muito o canal a crescer. Muito bem, amados. Infelizmente, nós não temos como fugir muito dos conceitos, porque essa primeira parte que nós vamos estudar, a óptica geométrica, ela é muito conceitual. Então, vamos aos poucos vendo quais são os conceitos referentes à óptica. Primeiro conceito é fonte de luz. O que é uma fonte de luz? É todo o corpo capaz de enviar luz. Assim, todos os objetos que podemos ver, como o Sol, a Lua, uma lâmpada ou uma folha de papel, são considerados como fonte de luz. Outro conceito importante são os corpos luminosos, que são as fontes de luz primária. O que são eles? São os que emitem luz própria, ou seja, são aquelas fontes que possuem luz própria, ou seja, o Sol. É essa lâmpada que está iluminando aí a casa de vocês, que ela pode ser incandescente ou fluorescente. E também, por exemplo, um lampião aceso, uma vela, né? Tudo isso que emite luz por conta própria. Já os corpos iluminados ou fontes de luz secundárias são os que refletem a luz proveniente de uma fonte de luz primária, como, por exemplo, a Lua, uma parede de uma sala que difunde no ambiente a luz recebida pela lâmpada. Dando continuidade aos conceitos, nós temos também o que é uma fonte de luz pontiforme. A fonte ela é chamada de pontiforme quando as suas dimensões são desprezíveis em relação à distância do objeto iluminado. Então, fonte de luz pontiforme é cujo as dimensões dela são desprezíveis. Fonte de luz extensa é chamada assim quando, diferente da pontiforme, as suas dimensões são consideráveis em relação à distância do objeto. Beleza? Um outro conceito que nós vamos falar agora é o raio de luz, que é uma linha orientada que mostra o sentido de propagação da luz no meio. Nós normalmente representamos dessa forma. Aqui eu tenho um raio de luz porque essas setinhas aqui são os raios, né? Mostra em qual sentido que está sendo a iluminação. E eu tenho também feixes de luz. Mais uma vez, essas setinhas são os raios, porém, eles são orientados de uma certa forma. E quanto a essa orientação, nós temos o seguinte: esses feixes luminosos eles podem ser orientados de forma convergente, divergente ou então paralelo. É bem intuitivo, né? Eu tenho aqui os raios convergentes. São os raios que convergem em um único ponto, tá? Nós temos aqui o raio divergente. É aquele raio, né, que ele vai convergir em vários pontos distintos, né? E são mais abertos, né? Varrem uma área muito maior. E os raios paralelos é que são paralelos um, né, do ladinho do outro direitinho, seguindo uma forma cilíndrica, né? Como no caso aqui desse holofote, que vai vir os raios de forma cilíndrica, ok? Muito bem. Eu trouxe para vocês agora alguns exemplos do dia a dia desses feixes luminosos. Vamos ver? Esse exemplo aqui, isso aqui é uma lâmpada. Se eu observar, ela está iluminando para todos os lados, né? Os raios luminosos estão indo para todos os lados. Então, quando acontece isso, eu digo
que os raios luminosos aqui são divergentes. Um outro exemplo é esse daqui. Os raios luminosos estão vindo do Sol, né, de forma divergente. Aí ele entra nessa lupa. E nessa lupa, ele converge para um único ponto, não é verdade? Se ele converge para um único ponto, ele é convergente. E por último, nós temos aqui um holofote, né, que está fazendo um foco. Se eu observar, os raios luminosos eles são paralelos, né, seguindo um único cone. Então, nesse caso, os raios são paralelos. Bem facinho de entender, né? Essa primeira parte é vocês pegarem, lerem, se acostumarem, porque entender é bem simples, né? Vamos dar continuidade, então, e vamos falar dos meios ópticos. Bom, nós temos os meios, que são corpos opacos, ou seja, são aqueles que impedem a passagem de luz. Um belo exemplo é uma cortina blackout, por exemplo, né? Os raios solares, os raios luminosos vêm até a cortina e não passam por ele. Corpos transparentes são aqueles que se deixam atravessar totalmente pela luz, né? A luz passa de forma ordenada, direitinho por eles. Exemplo, são esses vidros bem fininhos, né? Bem polidos, transparentes. O ar é um meio óptico transparente, entre outros exemplos. Os corpos translúcidos. Os corpos translúcidos são aqueles que deixam atravessar parcialmente pela luz. Ou seja, ocorre uma certa confusão nos raios luminosos e passam apenas alguns por aqueles. Um exemplo disso é a neblina. Quando está aquela névoa, os raios luminosos se difundem ali e você consegue enxergar de forma muito turva. Exemplo também é aqueles vidros craquelê, né, que parece que é todo quebradinho, ou então aqueles ondulados. Eles não permitem que todas as ondas luminosas passem. Olha aqui o esquema. O transparente, podemos ver, olhando aqui embaixo, que os raios passam de forma bem ordenada por ele e você consegue enxergar o que está do outro lado. Exemplo aqui do globo e aqui transparente. O translúcido, há uma confusão. Os feixes de luz, eles se desordenam e saem de forma bagunçada do outro lado. Por isso que você consegue ver assim dessa forma embaçada. E o opaco é aquele que a luz não consegue ultrapassar. Ela para nesse obstáculo. E é o que acontece aqui. Nós não conseguimos enxergar o globo que está lá do outro lado. Vamos dar continuidade agora e vamos falar sobre alguns fenômenos ópticos muito importantes. Se ficar alguma dúvida conceitual, deixem aqui nos comentários, porque eu tento responder todos vocês, beleza? E vamos dar continuidade. Gente, a reflexão é o fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar no seu meio de origem. Por exemplo, quando eu tenho um espelho e eu miro uma luz nele, a luz vai bater no espelho e vai ser refletida. É um exemplo, né? Numa superfície bem polida, eu bato a luz ali, a luz vai bater e vai refletir. Isso é a reflexão, quando os raios de luz incidem numa superfície e são refletidos para o seu meio de origem novamente. Isso é a reflexão. A refração é o fenômeno que consiste no fato da luz passar de um meio para o outro. Então, imaginamos aqui um meio 1. Vamos supor que seja a atmosfera, né? E o meio 2 seja a água. Os raios luminosos vão entrar
vão incidir na divisão e vão se propagar para o meio 2. Isso é a refração. E já a absorção é o fenômeno que consiste no fato da luz não passar de um meio para o outro. Por exemplo, a luz vai vir, né? Mas ela não vai nem ser refletida e nem vai passar para o outro meio. Eu não sei se vocês já viram, existem algumas fotos, por exemplo, que você tira de uma poça d'água e na poça d'água você vê refletido um objeto que está lá fora. Por exemplo, um prédio. É justamente a situação da absorção. Porque a luz solar bateu naquele prédio, refletiu naquela poça e aquela poça absorveu aqueles raios. Então, formou a imagem ali, mas não refletiu e nem refratou para dentro da poça. Então, isso é a absorção. Interessante a gente saber que a reflexão ela pode ser regular, ou seja, os raios vêm ordenados e são refletidos também de forma ordenada, paralela, bonitinho, direitinho. Isso quando eu tenho uma superfície bem lisa e polida. Ou então uma reflexão difusa, quando a minha superfície não é lisa, né? Os raios vêm, incidem e saem de forma difusa, ou seja, todo bagunçado, porque a superfície não é polida. E nós temos também a mesma coisa na refração. Quando é uma superfície bem lisinha, por exemplo, uma água calma e cristalina, a refração ela é regular. Os raios incidem e refratam de forma regular. Já quando o lugar não for liso, polido, calminho, a refração vai ser difusa, ou seja, os raios que vão ser refratados estarão todos bagunçados e desordenados. Bom, dando continuidade, vocês acreditariam se eu dissesse que tudo que está ao nosso redor é uma luz branca? Olha só esse espectro. Isso aqui é muito comum. Isso aqui são os espectros que existem. Por exemplo, os raios cósmicos, gama, o raio X, o raio ultravioleta e depois do raio ultravioleta estão todas as cores que nós conseguimos ver. Vai passando até chegar no vermelho. E a partir do vermelho entra a faixa de cores que nós não conseguimos, as ondas que nós não conseguimos enxergar, que é o infravermelho, as micro-ondas, as ondas de rádio, as frequências extremamente baixas, né? Quem assistiu ondulatória sabe toda essa situação de ondas que eu estou representando aqui nesse espectro, tá? E a luz branca é a junção de todas essas cores que nós conseguimos enxergar. E quem provou isso para a gente foi o Isaac Newton. Ele, utilizando um prisma, ele focou uma luz branca e essa luz branca se dividiu em todos os tons de luzes que nós conseguimos enxergar, que é a luz vermelha, o alaranjado, que é a mistura do vermelho com o amarelo, o verde, o azul, o anil, que é a mistura do azul com o violeta, e o violeta. Essas são todas as cores que nós enxergamos, nós chamamos de cores primárias, né? Ué, professor, mas, por exemplo, eu enxergo branco. Exato. O branco é a junção de todas essas cores. Isso nos leva em uma coisa interessante. Olha só. Estão vendo essa bolinha que eu estou fazendo aqui? Qual cor é essa bolinha? Isso, ouvi alguém dizer aí vermelha. Por que vocês estão enxergando essa bolinha vermelha? Está vindo os raios luminosos emitidos pela lâmpada, pelo sol, tanto faz, estão incidindo aqui, nessa bolinha que você disse para mim que é vermelha. Quando ele incide aqui,
todas as outras cores, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, serão absorvidos e apenas o raio luminoso vermelho vai se refletir. Por isso que você enxerga vermelho. Da mesma forma, estão vendo essa bolinha? Qual é a cor dela? Isso, é verde, porque a luz branca veio, incidiu aqui nessa bolinha, todas as cores foram refratadas, né, foram absorvidas, exceto a verde. Por isso que vocês conseguem enxergar as cores. Se você entra numa sala escura e você está com uma camisa vermelha, por exemplo, você não vai enxergar a camisa vermelha, porque não vai ter a luz sendo refletida na camisa de vocês e levando a cor vermelha até os olhos do observador. E foi isso que Isaac Newton determinou. Vamos ver agora os princípios da propagação da luz. Princípio da propagação retilínea da luz. Nossa, esse é o princípio mais fácil de se entender. Imagina um dia ensolarado. Vocês estão andando na rua, aí vocês param. Quando vocês olham para trás, o que vocês veem atrás de vocês? A sombra, não é verdade? A sombra. Então, se os raios luminosos não fossem propagados de forma reta, alguns iam desviar de você, não é verdade? Sim, os raios iam desviar de mim. Ia ter sombra lá atrás? Não, não ia ter. Só tem sombra lá atrás porque os raios se propagam de forma retilínea e isso faz com que haja a minha sombra, bem como com qualquer outro objeto. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho uma fonte pontual. O que é uma fonte pontual mesmo? Ah, isso aí. Ela emite ondas luminosas, porém o seu tamanho é desprezível para o estudo. Muito bem. Então, uma fonte pontual, ela emite essas ondas aqui, né? Ondas luminosas, raios luminosos. Incide nessa parede. Vamos dizer que isso aqui é uma parede, ó. Incide aqui nessa parede. Quando ela incide nessa parede, vai gerar uma coisinha aqui chamada sombra, né? Ou então umbra, tá? Umbra é a mesma coisa que sombra, uma parte escura que a luz não está chegando, né? Uma outra forma de se ver também é quando eu tenho uma fonte de luz extensa. Quando eu tenho uma fonte de luz extensa, alguns raios luminosos vão passar, né? Que é esse exemplo aqui. Eu tenho os raios luminosos, como a fonte não é pontual, é extensa, ou seja, passam mais raios. Então, eu vou ter uma região, que é essa daqui, que é a minha sombra, ou umbra, e essa parte que vai ser uma sombrinha um pouquinho mais clara, mas que você ainda consegue enxergar, que nós chamamos de penumbra. Muito bem. Vocês já ouviram falar em eclipse solar ou eclipse lunar? Então, é justamente quando a Terra assume essa posição P dentro da umbra e o Sol, a fonte luminosa aqui, e a Lua fica no lugar dessa parede aqui, impedindo que os raios solares cheguem à Terra. Eu trouxe o esquema aqui para vocês poderem ver. Olha só, eu tenho aqui o Sol, a Lua e a Terra. O Sol está gerando as ondas luminosas aqui. Aonde está a Lua, ou seja, essa parte aqui, é a nossa umbra. E essas outras duas partes são a nossa penumbra, aonde tem sombrinha e aonde está completamente escuro. Então, nesse ponto P aqui, que é onde não tem os raios solares, é aonde vai haver o eclipse solar.
Por quê? Eu não vou conseguir ver o Sol. Nas partes da penumbra, vou ver partes do Sol. E quando tem um eclipse lunar? É quando a Lua troca de posição com a Terra. Então, eu não vou conseguir ver a Lua. Muito bem? Muito bom. Vamos ver mais uma aplicação. Câmera escura. Gente, a câmera escura nada mais é do que uma máquina fotográfica. É uma caixa, tá? Opaca, ou seja, não reflete luz, tá? E tem um orifício que é esse ponto O, aqui. Aí é posicionada uma imagem do lado de fora, de frente para esse ponto. E lá os raios luminosos são projetados nessa ponta, nesse buraco, e a parte de cima do objeto é refletido embaixo, e a parte de baixo é refletido em cima. Muito bem. Professor, então ele é refletido de cabeça para baixo? Sim. Na nossa visão, a caixa escura é igual ao nosso olho. Nós enxergamos tudo de cabeça para baixo. O nosso cérebro é que processa e coloca tudo de cabeça para cima. Isso aqui funciona como se fosse o nosso olho. Nós temos aqui o objeto e aqui nós temos a imagem. E existe uma relação, que é o quê? O tamanho do objeto dividido pela imagem é igual à distância que esse objeto está da caixa escura e da parede da caixa escura até a imagem. Tá? Essa é uma relaçãozinha matemática que nos permite calcular. Ah, professor, então o que vai ser feito? Olha, ou ele temos três incógnitas. O objeto, a imagem e as distâncias. Ou ele vai te dar 3 e vai te pedir 1 sempre. Ou ele te dá o tamanho do objeto e pede o tamanho da imagem e te dá também as distâncias. Ou ele te dá as distâncias, o tamanho da imagem e pede o tamanho do objeto. Vai ser sempre assim. Nós vamos fazer um exemplo daqui a pouquinho para vocês verem como é facinho de resolver. Mas antes, vamos ver outros princípios da propagação da luz. O princípio da reversibilidade dos raios de luz. O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. O que quer dizer isso? Imagina você dentro de um carro sentado lá no banco de trás. Aí você está conversando com o motorista. O motorista olha para o espelho retrovisor e no espelho retrovisor ele te enxerga. Você olha para o mesmo espelho retrovisor e consegue enxergar o motorista. Ou seja, os raios que servem tanto indo para o espelho e indo para você é o mesmo que vai de você indo no espelho e indo no motorista. Ou seja, o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Eu posso ter um mesmo caminho, mas com sentidos de propagação contrários, que serve para, ao mesmo tempo, duas pessoas conseguirem se enxergar em um mesmo espelho. O princípio da independência dos raios de luz. Esse também é bem fácil. Imagina duas lanternas, né? Uma na mão direita e uma na mão esquerda. Aí vocês fazem um X com essa luz, mas vai ser como se nada tivesse acontecido. Eles vão se cruzar, mas vão ser independentes. Eles só vão estar se cruzando. Não vai haver distorção, não vai haver absolutamente nada. Os raios vão continuar exatamente do jeito que eram, como se tivesse um só. Não há nenhum problema. O princípio da independência. Ou seja, os raios, mesmo que se cruzem, não vai haver interferência na sua propagação. Vamos fazer agora um exemplo referente à nossa caixa escura para encerrarmos com chave de ouro esse nosso vídeo. Um estudante de física obteve a imagem de uma árvore formada em uma câmera escura. Com o objetivo de definir a altura da árvore, o estudante posiciona a câmera de 20 centímetros de comprimento a uma distância de 30 metros da árvore.
Se o tamanho da imagem obtida pelo instrumento foi 10 centímetros, qual era a altura da árvore? Então vamos imaginar aqui, ó, uma câmera escura, que é uma câmera fotográfica, né, com orifício, e ela tem um tamanho de 20 centímetros, que é a mesma coisa que 0,2 metros. A uma distância de 30 metros, tinha uma árvore que eu não sabia a altura dela. Os raios luminosos, eles foram até essa câmera e lá dentro dela foi produzido uma imagem, né, de cabeça para baixo, lembrando, mas com uma altura de 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metros. Lembrando que tem que estar tudo na mesma unidade de medida. Qual que é a relação? A relação é o quê? O objeto dividido pela imagem é igual à distância do objeto até a câmera e a distância do orifício até a imagem. Então, eu vou ficar com o objeto, quero descobrir, a imagem, 0,1. A distância do objeto até a câmera, 30. A distância da câmera até a imagem, 0,2. Multiplico o cruzado, né? Meios pelos extremos, 0,2H é igual a 30 vezes 0,1, vai dar 3. Não é verdade? 30 vezes 0,1 dá 3. H vai ser igual a 3 dividido para 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2 para 10. Então, vou ficar com H igual a 3 dividido para 2 dividido para 10. Inverto. H igual a 3 vezes 10 dividido para 2. 3 vezes 5, 15 metros, letra B. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse conteúdo por aí. Acesse esses outros vídeos que eu deixo aqui para vocês e consumam e compartilhe bastante o nosso conteúdo. Forte abraço e até a próxima. Fui!